Olá, pessoal, sejam bem-vindos a essa rápida explicação de como transferir a foto de referência da nossa pintura para o papel de aquarela. É muito simples, eu vou explicar rapidamente aqui para você. Você vai precisar de uma tela, pode ser um tablet, uma tela de um notebook, você pode usar a tela do seu celular. Se você for usar a tela do seu celular, eu tenho vídeo no YouTube mostrando como você pode usar ele de uma forma que tenha mais zoom, né? Para você usar maior do que a tela permite, para não ficar tão pequenininho na sua folha, né? Para você dar um zoom e conseguir transferir num tamanho bom no papel que você estiver usando, tá? Então, não se preocupe, porque é possível com todas as telas, inclusive imprimir, colocar embaixo da folha e usar uma mesa de vidro com um ponto de luz embaixo. Você vai simular uma mesa de luz e vai conseguir passar essa foto para o papel. Se você quiser imprimir também e colocar numa janela de vidro, escurecendo o ambiente que você está, você também consegue, com a luz de fora da janela, transferir, tá? Eu vou usar apenas um lápis, esse aqui é da Staedtler, ele é 3B, o meu, mas pode ser qualquer lápis que você tenha aí, grafite. Uma borracha, eu gosto dessa marca também, além da Staedtler. A Kuhn é uma borracha macia para apagar também por cima da aquarela. E eu tenho aqui o limpa-tipo, que é muito bom para, antes de você começar a pintura, você suavizar o seu esboço com essa borracha flexível, tá? Ele tira o excesso do grafite para depois não ficar tão difícil de você apagar. Bom, eu vou dar um zoom na minha tela, no tamanho que eu acho que vai ficar bom eu passar aqui para o papel. Essa parte é meio no olho mesmo, você imagina aqui, né, um tamanho que vai ficar bom de você transferir. Então, eu acho que esse tamanho aqui vai ser ótimo para o tamanho A4. Eu vou colocar ele no brilho máximo, aqui na opção da sua tela que você estiver utilizando, e eu vou apagar a luz do ambiente. Vou ter que apagar mais uma luz ali, e a gente vai colocar esse papel aqui em cima, e a gente vai ver com o ambiente totalmente escuro através do papel da aquarela. Apaguei todas as luzes, ainda tem um pouco de luminosidade vindo da janela aqui acima da minha mesa, mas quanto mais escuro for o seu ambiente, melhor para você ver através aqui do seu papel. Você pode fazer tanto pela própria galeria, quanto por esse aplicativo que eu tenho aqui, que chama Lightbox Trace. Existem muitos aplicativos gratuitos, tanto para Android quanto para iOS, para você travar uma imagem no tamanho que você queira, tá? Para fazer esse tipo de cópia. Mas se você pesquisar por Lightbox Trace, você vai ver várias outras sugestões, tá? Apertei o cadeado, então agora ela não se mexe mais, tá? Não vai ficar sensível ao nosso toque, nem ao lápis. Então, por isso que é muito importante, tá? Vou centralizar ele aqui. Que eu acredito que aqui esteja bom, né? Considerando o fim dele aqui, ó, e o fim da orelha, tem que ter mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Para não ficar descentralizado. E agora, a gente vai começar segurando, então, a folha. E com a mão suave, a gente começa de algum ponto aleatório aqui. Pode começar pelo contorno primeiro, tá? Do animal. Não precisa ser perfeito. Porque na pintura a gente corrige muita coisa também, tá? E saiba que, se você não está familiarizada com esse método, talvez no início você vai sentir sim dificuldade para fazer isso. Não vai ficar exatamente igual à foto, o seu esboço, tá? Só que isso é algo que a gente refina com a prática.
Então não precisa se preocupar, porque com a prática você vai chegar num nível de excelência para copiar o esboço também. Mais ou menos aqui. Eu fiz o esboço, desculpa, o contorno. É importante então que a gente parta para as partes mais importantes aqui, que é o queixo, o focinho, que são partes que a gente vai se nortear, né, para a proporção, para a simetria desse animal. São as partes mais importantes. Focinho. A gente não vê perfeitamente através, né, do papel, mas a gente pode refinar depois, olhando para essa foto de referência também, tá? Eu vou fazer aqui já algumas manchas que ele tem, né? E eu vou desenhar também esse padrão da pelagem dele. É apenas um estudo, então você não precisa se preocupar em deixar tudo exatamente igual. Mas quando a gente trabalha com encomenda, a gente tenta ao máximo, né, se ater aqui a essas manchinhas, porque a gente está falando aqui da identidade desse animal. É por onde o dono dele, né, o tutor, mais tem identificação. Ele vê esse animal todo dia, então ele está atento, né, às manchinhas, onde elas ficam, como elas são. Ao longo da minha carreira como retratista de pet, eu lidei com muitos clientes que enfatizavam isso. Ó, presta atenção, porque ele tem uma manchinha rosa no focinho, né? Assim, as partes que identificam aquele animal. Mas aqui é apenas um estudo, então a gente pode tratar isso com mais leveza, tá? Espero que vocês estejam conseguindo ver mais ou menos bem aonde eu estou contornando, mas também vocês podem, se preferir, copiar depois em cima do meu esboço, tá? Tô fazendo de um lado aqui. Até as sombras mais sutis eu vou tentar pegar, porque as massas de luz e sombra, elas são muito importantes da gente reproduzir na pintura. Você que está fazendo isso pela primeira vez vai sentir sim, né, vai se sentir talvez um pouco perdida, principalmente por ser uma pelagem mesclada, uma pelagem mescladinha. É sim uma pelagem mais desafiadora da gente copiar, porque tem várias manchas, a gente tem que escolher algumas coisas que a gente vai reproduzir e o que não. Como eu não trabalho com hiperrealismo, eu pego a essência da coisa, sabe? Então eu foco mais aqui no olhar, próximo do focinho e da boca. Tá. Aqui. A orelha agora, a parte de dentro da orelha. Percebam que eu não estou seguindo uma linha específica, primeiro orelha esquerda, depois orelha direita, não. Tanto faz por onde você vai começar, tá? E tudo bem se ao final o seu animal ficar mais manchado, menos manchado. O que interessa é você entender qual é a técnica que eu vou usar para reproduzir essa pelagem manchadinha. Porque isso você vai usar para muitas outras pelagens, muitas outras padronagens, vamos dizer assim, de pelagem. Então não precisa se estressar nem se cobrar demais por isso. Tá? Se por algum momento você deixou escapar o seu desenho,
É só você tomar cuidado para voltar ele aqui em todas as partes. Por isso que é importante você começar pelo contorno, porque aí fica mais fácil de você achar aonde você estava, tá? Principalmente os olhos, porque se você entorta um pouco e você vai desenhar o olho aqui com ele torto, depois vai ficar torto na pintura. Então tenha esse cuidado de manter bem firme. Você pode inclusive prender com alguma fita, alguma coisa, se você preferir. Eu nunca senti necessidade disso assim, porque eu acho que a mão faz o papel. Queixo, focinho, olhos. Aqui um pouco mais. É um pequeno mapa que a gente está fazendo aqui para pintura. Tá bom, pessoal? Aqui tem mais um pouco de mancha. Aqui em cima, ó, meu soltou um pouco. Vamos encaixar aqui de novo. Boca, focinho, olhos. Isso. Aqui tem manchinha. A luz está incidindo de uma forma lateral aqui, ó. Então, esse lado é um pouco mais sombreado. Pronto. É muito simples, gente, tá? Não tem bicho de 7 cabeças, mas a gente precisa de alguns cuidados para a gente não se perder depois na pintura, tá? Então, por exemplo, eu vou começar aqui da esquerda para lá. Alguns pontos onde, se você quiser achurar, eu vou achurar aqui para me facilitar encontrar aonde é mais escuro nessa pintura. Não precisa ser tudo, mas algumas partes eu vou fazer. A parte de dentro aqui. Por quê? Porque essas partes, elas serão importantes da gente encontrar aqui na pintura depois. Algumas mais escurinhas. Em volta dos olhos. Não precisa ser tudo, tá? Mas alguns pontos, apenas para a gente demarcar melhor. Opa. Aqui, em volta. É extremamente necessário essa parte? Não. Você pode deixar como estava, se você quiser. Tá? Não é sempre que eu faço isso. Aqui o buraquinho do focinho. O lugar onde, aqui ó, vai ser o limite aqui do focinho, isso é importante para a gente encontrar esse meio círculo aqui que forma o focinho dele, né, no meio da pintura, é importante que a gente encontre isso. Esse olho, ele não tem tanto, ou não é tão escuro igual o outro lado em volta, mas é também. Acho que porque tá batendo uma luzinha ali. Tá? O que mais importa é a gente estar aqui, pronto para essa aula, com um espírito explorador, sabe? Eu sempre falo isso. A gente precisa
se permitir, enquanto adulto que aprende algo novo, ou quer desenvolver melhor uma habilidade, que a gente se permita brincar um pouco, errar, explorar, se divertir. Não é para ser uma coisa séria, pesada, que você tem que ser perfeita. É uma coisa que você está aprendendo, que é para ser gostoso, é um momento de pintura, a gente está aproveitando juntas, né? Eu também sinto friozinho na barriga para pintar aquarela todas as vezes, principalmente quando eu vou ensinar, porque aí sim parece que eu não posso errar, né? Eu estou ensinando centenas de pessoas ao vivo, aí você pensa, nossa, eu não posso errar. Mas eu respiro fundo e eu me dou essa permissão. Falo, tá tudo bem se eu errar, tá tudo bem se eu tiver que começar isso aqui de novo, tá tudo bem se eu falar, galera, hoje não deu certo, vamos tentar de novo um outro dia. Porque a aquarela, ela tem um pouco de imprevisibilidade, né? Então, como é que eu vou lidar com uma coisa com tanta seriedade assim? Eu não posso. Então, eu preciso transmitir para vocês também essa leveza, né? Essa permissão. Também como professora, né? Eu acho que o resto não tem tanta importância, tá? Da gente achurar. Eu acho que o que tinha mais importância aqui foi feito. E assim, quando você faz isso, você também se dá a permissão... Ó, Cacau, volta pra cá. Você se dá a permissão de ver o que talvez você também daria mais destaque, sabe? Acho que é isso. Na hora da pintura, quando a gente for pintar, vocês vão perceber que a tinta muitas vezes vai espalhar um pouco mais do que essas áreas que eu achurei. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas aí a gente vai lembrar juntos dessa possibilidade de não ficar perfeito, tá bom? Então, quando eu perguntar para vocês no chat, gente, tá tudo bem aí? Estão conseguindo? Não entrem em desespero, tá? É isso. Vamos até o fim. É muito importante que vocês sigam até o final comigo. E eu dei uma descansada, né, nos meus olhos aqui para ver se tem algo que eu faria diferente. Eu acho que só delimitar bem a parte onde vai ser branco, né? Então veja bem, aqui para baixo é branco, não tem mescla. Então talvez se você quiser só delimitar mais assim, sabe? Deixando mais forte essa parte. Ó, então daqui para cá, então dessa região aqui para cá, vai ser mais branquinho, tá? Fica assim mais delimitado, tá bom, pessoal? Não se assustem, a gente vai trabalhar muito tranquilamente para fazer essa pelagem, vocês vão ver que vai ser super divertido, tá bom?